Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar mais um pouco de astrologia e relacionamentos. E para essa conversa tão especial, eu tenho aqui comigo dois convidados incríveis. Eu sou o Ed Ramponi. Eu sou a Beatriz Tríbia e hoje a gente vai entrevistar Marcelo Levi, que trabalha com essa astrologia mais autêntica, com uma comunicação não violenta. E aí eu queria que você se apresentasse para o público, para todo mundo do YouTube, falasse mais sobre você, sobre a sua comunicação dentro da astrologia. Ai, tô empolgada! Também. Muito obrigado. Meu nome é Marcelo Levi. Eu sou criador de uma abordagem em astrologia usando comunicação não violenta. E eu acredito que com a astrologia a gente pode viver o nosso propósito de vida e a gente não precisa ficar criando um monte de crença limitante na nossa cabeça por causa de uma oposição ou outra no mapa astral. E o meu foco hoje é poder ensinar as pessoas como que elas podem ler o próprio mapa para poder viver essa verdade pessoal. Uma coisa que eu sempre falo, né? É para que quando você der o seu último suspiro, você saber que você realmente viveu quem você é. Sem ficar criando um monte de crença na sua cabeça, porque você tem Vênus em algum signo que dizem que é ruim, e por aí. E é isso. Me fala uma coisa, como que você chegou na astrologia? Como que foi a sua... Como que você chegou nesse mundo? Olha, tem o que eu achava que era o motivo, que era simplesmente curiosidade, porque eu fui vendo um vídeo ou outro de astrologia e eu fui começando a me encantar. E tem uma vida de muito sofrimento que me levou para esse lugar de realmente querer entender o ser humano, querer entender quem eu era. Então passei por muitas situações, infância, adolescência, que me levaram muito para esse lugar, dessa necessidade de me conhecer, dessa necessidade de entender o outro. E a astrologia, ela foi uma das coisas que me salvaram, porque quando eu paro para pensar quem eu poderia ter sido sem ter entrado em contato com esse conhecimento, eu consigo visualizar como que seria uma vida muito miserável. Porque a astrologia, ela me trouxe, assim, um reconhecimento muito forte, sabe? De quem eu era, o que eu queria e até os problemas que eu enfrentava e por que eu enfrentava esses problemas. Então, assim, meu encontro com a astrologia foi pura necessidade de salvamento e também porque eu sou um eterno curioso, eu gosto muito de estudar, estudo de tudo. E aí eu fui descobrindo que, além de me entender, eu estava começando a entender as outras pessoas. Isso começou a me fazer julgar menos as pessoas, me fazer entender mais as necessidades delas, entender até os meus próprios bloqueios pessoais. E aí foi... Depois disso, só drogas mais pesadas. Entendo 100%. Porque a astrologia, ela traz esse campo muito aberto de uma maneira muito explícita sobre quem você é, assim, é um guia de vida. Exato. E é algo muito seu, algo muito único, né? E trabalhar isso do jeito que você trabalha, de uma maneira... para o seu crescimento, para o seu progresso ali, para você se entender, saber como que você se relaciona, sem julgamento, sem crenças limitantes, sem essa coisa mais, né, violenta, aquela coisa meio pesada, eu acho muito sensacional e tira muito proveito da astrologia num contexto assim bem expandido mesmo. Sim. Né? Me diz uma coisa, você falou que foi devido a, né, vivências e algumas não tão boas, alguma dessas experiências que você teve, e que te fizeram chegar na astrologia, tem a ver com relacionamentos? Amor? Conta pra gente. Olha, vou porque, te falar, eu tô falando assim, eu tô menino. perguntando porque pra mim foi assim, foi depois de... A sua motivação foi bem focada nisso. Tomar no... Justo. Pode falar palavrão ou não Pode. Já falando. Cara, olha, eu penso que assim, né? Essas experiências de dor que eu passei, de muita exclusão, de questões de família, detonaram muito minha autoestima. E, consequentemente, detonaram a parte de relacionamento amoroso. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu era adolescente, assim, primeiras experiências de amor, eu era com pessoas muito, assim, filha da mãe, cara. Assim, eu tinha... Meu primeira
Assim, uma das primeiras paixões durante a adolescência foi com um carinha que era pisciano, né? E foi a clássica situação. eu com a minha lua em peixes, né? E tinha ali uma mania muito grande de querer salvar as outras pessoas. Tinha muita relação com o meu Quirón, isso também, né? Que é um astro que fala muito sobre nossas feridas internas, que muitas vezes nos levam para comportamentos autossabotadores, né? E eu vivi muito esse esquema, né? Primeiro com essa pessoa e depois com outra pessoa também de peixes. Uau! Tem um padrão aí, será? Tem um padrão. Temos um padrão e um karma aqui. Socorro. Mas assim, graças a Deus tá bem trabalhado isso agora. Já passou. Nossa, não, realmente. Aí eu fui entendendo muito da minha lua, fui entendendo muito do meu Quirón. Aí eu comecei a entender por que eu me atraía por esse tipo de pessoa que às vezes, assim, era totalmente imaturo, queria ser salvo. Assim, um primeiro relacionamento que eu tive, uma pessoa muito legal, me ensinou muita coisa, mas era clássico, assim, toda discussão só acabava quando eu pedia desculpas, mesmo que era uma coisa que foi ele. E aí, depois que eu comecei... E aí eu já era muito curioso sobre astrologia, mas ainda não tinha mergulhado totalmente. Nisso eu tinha 18 para 19, né? Eu comecei a trabalhar com astrologia com 20, hoje eu trabalho há 7 anos, né? E estudo há 10 anos astrologia. E aí, naquela época, eu ainda não tinha tocado esse lugar mais profundo da astrologia. Eu era como muitas pessoas que hoje veem vídeos na internet, vê sobre o planeta no signo, o planeta na casa, o que significa sobre a personalidade. E aí, eu lembro que eu vivi esse relacionamento que me, assim, colocou de forma muito clara qual era o padrão que eu vivia no amor, de querer salvar, de querer proteger, e muitas vezes, né, tá só me relacionando com gente problemática, né, essa era real. Pessoas que não tinham uma maturidade. E ali, daquele relacionamento em diante, eu comecei a cair mais na real sobre essa necessidade de me conhecer. E aí, conforme eu fui observando o meu mapa astral, aos poucos isso foi mudando. Então, podemos dizer que sim. É um padrão também, né? Eu observo muito assim que as pessoas procuram bastante astrologia quando o assunto é trabalho e amor, assim, é o que mais pega. Super. E o seu estilo de astrologia, você atende mais as pessoas de uma forma mais terapêutica também? Olha, é uma coisa que eu busco trazer, viu? Porque cada consulta é uma consulta. Eu tenho um cliente que chega para falar sobre questões de vida, personalidade, família, amor, tem, mas muitas vêm também por causa de trabalho. Geralmente o trabalho é o que mexe com a pessoa, porque a pessoa percebe que não tá ganhando dinheiro, que não sabe o que fazer profissionalmente, que não sabe que decisão tomar. Muitas vezes o mapa astral, eu acredito que é o verdadeiro GPS da vida, porque ele declara de forma tão direta, quase um tapa na cara, qual que é o caminho que vai trazer sucesso, que vai trazer dinheiro. Então, muita gente busca consulta por causa disso. Mas, cara, toda consulta é uma consulta. Uma coisa, por exemplo, que me marca algumas vezes, né? Eu sou muito tocado por questões do universo feminino, né? E uma coisa que sempre mexe muito comigo e que eu agradeço muito quando eu tenho a oportunidade de poder atender uma pessoa assim, porque eu sei que nem todo mundo conseguiria, é quando eu atendo mulheres, por exemplo, que estão vivendo relacionamentos abusivos e não percebem. E aí a gente pega o mapa astral da pessoa, às vezes ela veio fazer o mapa natal, e aí eu fui falar sobre esse padrão de personalidade, e aí ela começa a falar, né, de algumas coisas que acontecem no relacionamento dela. E eu já começo a... já sei o que tá acontecendo ali. Tem algo aqui. E aí, é sério, é sempre muito tocante. Porque quantas vezes eu já não atendi pessoas que viviam relações tóxicas ao longo de anos, né? E nem vê. E não fazem... Não sei se não fazem ideia ou... Não fazem ideia real, assim. Porque quando a pessoa ela tá dentro, ela não, às vezes, acha tudo muito ela tá tão normal, envolvida, né? Tá tão envolvida e não... Sim. E eu acho que, assim, as consultas, geralmente é aquele momento que eu consigo dar minha visão sobre o mapa da outra pessoa, né? Eu sempre falo muito sobre a necessidade de você aprender astrologia. Mas é sempre legal também quando a gente tem essa visão externa. E... nessas horas, muitas vezes é o choque de realidade para elas, né? Eu, particularmente, vi muito de perto na minha vida, na minha família, mulheres sofrendo por causa de companheiros. Então, uma coisa que me toca muito, e eu comecei a estudar muito a respeito disso. Que legal. Esses dias eu atendi uma pessoa, ela veio fazer o mapa natal, ela queria entender sobre a personalidade dela. Daqui a pouco eu fui ouvindo ela falar de relacionamento e uma
puta questão de relacionamento no mapa astral dela. Sobre atração com esses perfis perigosos. Foi me falando do marido dela, foi me falando da vida dela. Ela não só... eu até tirei no tarô na hora pra confirmar. Não só ela estava tendo um relacionamento com uma pessoa que provavelmente era psicopata e narcisista, como o cara convenceu que ela era uma pessoa narcisista, porque ela queria trabalhar ao invés de só ficar cuidando dos filhos. E ele dizia que, olha, isso aí é coisa de gente que não pensa na família, talvez você seja narcisista. Ele fazia a cabeça dela, sabe? Praticava gaslighting com ela. Então era uma coisa assim que foi... cada consulta é uma consulta. Tem consultas que a gente vai conversar desse lugar, que é de trazer um choque de realidade, às vezes, para as violências que a pessoa está vivendo. Tem outras consultas também que eu já falei para a pessoa, olha, você não acha que esse padrão de relacionamento que você está vivendo, você não está sendo abusiva aqui? Porque também existe essas coisas, elas acontecem. Essas coisas não acontecem. tem Às como. vezes o tóxico da relação é você, né? Nem todo mundo é o lírio dourado aí. Pois e é. aí, quando você... O que você acha, assim, como a pessoa ela pode utilizar o mapa astral dela para justamente olhar para isso? Para justamente olhar para as tendências, às vezes, de ciúmes, uma tendência de pular cerca, tendências tóxicas. Porque era exatamente isso que a gente está comentando aqui. Nem todo mundo é o lírio dourado, o alecrim dourado aí, daquele mato maravilhoso. E você pode estar sendo a tóxica ou o tóxico daquela relação. Como que você acha que isso pode... A pessoa ela pode olhar para isso? Olha, primeiro, né, que o mapa... Não é que tá ali no mapa, pronto. Você vai ter esse comportamento para sempre, acabou. É uma coisa que eu bato muito com a visão da astrologia autêntica. Que é a gente não olhar o mapa astral como uma sentença. Então, não é que a pessoa tem aquele padrão e vai ter aquele padrão para sempre. Uma coisa que eu gosto muito de trazer é a diferença entre e está. Uma coisa você neste momento, você é tóxica. Uma coisa é dizer isso, você é tóxica. Outra coisa é dizer, você está, neste momento, construindo a dois relações que são tóxicas. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, se quer estudar astrologia, quer aprender sobre você, primeiro, você tem que ter um cuidado em relação à fonte que você está querendo estudar. Porque o que mais tem por aí são textos, vídeos de pessoas falando barbaridades, alimentando uma visão de qualidade e defeito dos signos, que é uma coisa que eu abobino, acho que fala muito pouco. A gente tem que falar dos problemas que cada signo enfrenta, que cada posição do mapa astral tem. Mas a gente não pode colocar que, olha, vai ser assim para sempre, acabou. Então, primeira dica é, cara, comece aprendendo sobre o seu signo, depois comece aprendendo sobre o seu ascendente, sobre a sua lua. Veja vídeos a respeito de pessoas que você confia, que trazem uma visão interessante, né? Que você percebe que você se sente bem, que mesmo quando trazem ali um problema, uma questão, também trazem ali uma solução. Também falam sobre como é o processo para você desenvolver, para melhorar naquilo. Uma coisa que eu trago muito para os meus alunos é, qualquer coisa que você vai olhar de problema no mapa astral, você tem que trazer para a pessoa o caminho também. Para que aquilo se desenvolva. Ela não morrer com problema, né? Exato. Não dá para chegar e falar assim, olha, você vai ficar infeliz nos relacionamentos. Ponto final. Porque isso gera uma baita crença limitante na pessoa que pode gerar consequências seríssimas. E aí depois, essa pessoa ela pode até falar mal da astrologia, né? Criar até um ranço do tarô, da astrologia, porque às vezes um profissional... trouxe algo muito pautado, assim, tipo, é isso, ponto, e acabou. E aí cria-se todo aquele, porque uma vez eu fiz meu mapa astral e não gostei, mas tipo, por quê? Como que foi essa experiência, né? Eu já vi muito disso, até comigo mesmo, por exemplo, eu comentei com você mais cedo, que a minha Vênus é em Áries, em vários lugares, assim, e lugares aleatórios na internet, Instagram, X. Dizem, hoje eu ouvi muito falar que Vênus em Áries é a pior Vênus que tem. Desse então, jeito. eu não Então, gosto exatamente. disso. Esse é o negócio. É a pior Vênus que tem, porque assim... Pronto, desiste, né? Aí você vai se sentir o pior que do pior mundo. Vênus. E, gente, não é bem assim. Não é sobre assim, tipo assim, você tem Vênus em Áries e acabou. Uma coisa que eu trago muito no meu trabalho é, quando a gente vai olhar um mapa astral, isso é uma coisa muito clássica das consultas. As pessoas chegam e perguntam assim, Marcelo, será que eu vou casar?
Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter muito dinheiro? E uma coisa que eu trago muito na minha visão, sempre quando eu estou atendendo e também quando eu estou ensinando para os meus alunos é não olhar se você vai ter amor, se você vai ter dinheiro, se você vai ter uma carreira de sucesso. É olhar como eu posso ter amor, como eu posso ter dinheiro, como eu posso ter uma carreira de sucesso. Ah, eu tenho Vênus em Áries. A galera fala, né, que Vênus em Áries é a pior. Primeiro, pegar essa ideia e soltar. Essa ideia não te traz nada de bom, ela não te traz nenhuma informação, ela não é útil. Ela só serve para acabar com a sua autoestima. Então, soltar essa ideia. E aí a gente vai começar a olhar para Vênus em Áries não em termos de qualidade e defeito. A gente vai ver o que tem a Vênus em Áries. Quais são as necessidades da Vênus em Áries? Quais são os comportamentos? Aí você vai começar a entender que a Vênus em Áries, quando ela gosta muito de alguém, ela quer que aquele relacionamento comece logo. Ela fica animada, tem um entusiasmo. E ao mesmo tempo, ela é um carro super veloz. Que às vezes pode pegar o outro 200 e o por outro tá hora. assim, né? Na janela. Então, Sim. entra logo pra dentro. Então a Vênus em Áries, ela tem um ritmo rápido. Né? E aí a gente vai começar a entender que a Vênus em Áries, de acordo com como está no mapa astral, de acordo com os aspectos, ela pode cair numa polaridade de Áries ou de outra. Por exemplo, tem muita gente de Vênus em Áries que eu conheço que é bem casada, que vive bons relacionamentos. E muitas vezes os aspectos a Vênus vão indicar com que qualidade essa Vênus em Áries está agindo. Então, às vezes, você vai ser o grande protetor da outra pessoa. É muito comum Vênus em Áries querer proteger muito o outro, ser uma pessoa muito independente. Uma qualidade muito legal de Vênus em Áries é a pessoa se vira sozinha. As Vênus em signos de fogo, o fogo é um elemento que, assim, você não consegue literalmente tocar. A terra é gostoso de tocar, é prazeroso tocar em madeira, tocar em tudo que é material. A água é uma delícia também, o ar, ele é livre, ele passa pelos nossos dedos, a gente não consegue agarrar. Então, os signos desses elementos têm uma qualidade específica para relacionamento. As pessoas do fogo, o fogo não dá para tocar. Então, a gente tem uma questão de Vênus em Áries, Vênus em Leão, Vênus em Sagitário, serem muito independentes, serem muito expansivos. Tem uma qualidade Vênus em Leão de e força. Vênus em Áries é aqui. Vamos, né, assim, literalmente dar as mãos e sair juntos. E Que aí, interessante. e aí, agora não significa que esse fogo não pode encontrar, por exemplo, relacionamentos que são muito legais. Porque, por exemplo, a Vênus em Áries, na sua qualidade mais assim, elevada, a gente pode falar desse senso de independência. A Vênus em Áries, ela também, como qualquer outra Vênus, pode cair num polo negativo, num polo que está de alguma forma prejudicando a sua vida. O que pode acontecer, por exemplo, como uma falta de paciência em relação ao ritmo do outro, o tempo do outro, uma imaturidade nos relacionamentos, aquela coisa de eu quero agora, aquela coisa meio criança, porque Áries é o primeiro signo. Então, às vezes, a gente deve estar falando muito sobre a imaturidade no relacionamento, a pressa, a ansiedade. Mas aí, todo signo aprende com o oposto. Então, Áries tem a aprender com Libra, que é o oposto. E Libra é o signo do relacionamento. Então ele ensina que, às vezes, a gente tem que esperar o tempo do outro. Às vezes, a gente tem que consultar o jeito do outro, querer guiar o relacionamento, viver a relação. Então, quando uma pessoa de Vênus em Áries desenvolve essa paz dentro dele mesmo, um interesse e uma curiosidade sobre o universo do outro, ao invés de só querer sequestrar o outro para o seu universo, a sua vida, seus desejos, suas vontades, e você aprende a se acalmar, aí os relacionamentos vêm. E no teu mapa, se eu não me engano, você tem Vênus na 12, né? Ou não. Agora, acho que eu tinha visto Vênus na 12 antes da gente iniciar, né? Sim. Então vai ter todo um universo também na sua Vênus que vai pedir que você olhe para os seus relacionamentos e investigue. Quais são... O que está me trazendo aqui um relacionamento que é realista, que é real e não idealizado? Às vezes a Vênus na casa 12, por exemplo, que é uma Vênus também que falam muito mal, viu? Né? Mas por quê? Porque tudo que tá na casa 12 a galera demoniza. Basicamente temos 12 áreas da nossa vida, né? E o mapa astral entende isso e separa nas 12 casas astrológicas. E cada uma você tem um signo. Cada uma você pode ter planetas. Então o mapa, ele revela tudo sobre as nossas 12 áreas. E a área da casa 12 é a área do inconsciente. Então quando temos Vênus na casa 12, existem questões inconscientes influenciando a nossa vida amorosa.
E isso pode se expressar de várias formas. Casa 12 é uma casa que funciona muito você fazendo terapia, você buscando autoconhecimento, lendo livros de autoajuda, porque essa é a energia da casa 12. Então, se eu estivesse te atendendo, a primeira coisa que eu ia te falar é, cara, pegar livros de autoajuda sobre relacionamento, porque já te ensinaria muito sobre os seus padrões inconscientes, já que padrão inconsciente é uma coisa muito viva na Vênus na casa 12. E outra coisa, casa 12 é uma casa dos mistérios, dos segredos. Eu já atendi uma pessoa, por exemplo, que ela chegou em mim, ela falando, Marcelo, porque eu tenho um relacionamento amoroso, né? Só que eu descobri que ele já era casado. E aí a pessoa falou isso pra mim. E casa 12 fala muito de segredo, né? Então, às vezes, as pessoas que têm Vênus na casa 12 podem ter vivido em algum momento da vida delas, né? Um relacionamento que depois descobre que a pessoa tinha um compromisso e tudo mais. É mesmo? Né? É mesmo. É mesmo. E na sua opinião, existe uma casa mais saudável para essa Vênus estar, assim? Mas aí que tá o problema. Essa ideia de, essa Vênus aqui nessa casa é legal, essa Vênus não é o que gera violência, é o que gera aquele pensamento de, eu tenho algo de errado por causa do meu mapa. E na verdade a real é, beleza, tenho Vênus na casa 12, tenho essa questão, mas o mapa, ele já dá a dica de como trabalhar. Vênus em Áries já começa a dizer, pense sim em você mesmo. Quando você vê, por exemplo, que a pessoa tem um relacionamento, não vá empurrando a coisa até ver se a pessoa vai terminar. Não, Áries saia, cuide de você. Essa cliente minha, no caso, de Vênus na casa 12, qual que era o problema? Ela chegou em mim, ela disse isso. Só que casa 12 é uma casa que as pessoas, quando elas têm muito forte e não ainda têm um grande contato com o autoconhecimento, elas mentem. E aí, que faz bastante sentido mesmo, né? Muito sentido. E aí, porque ela não consegue ser assim, tipo assim, a casa 12 é uma casa que nem eu quero ver aquilo sobre mim. Então, qualquer coisa que a gente tem na casa 12, eu não quero ver, eu não quero perceber. Ela era esse tipo de pessoa. Ela chegou em mim falando isso. E eu sou muito esperto. Macaco velho de astrologia. Leio pessoa muito bem, desde cedo, lua em peixes. Né? O sol na 7, indo pra 8. Aí eu fui ouvindo a gata falando, porque eu descobri que ele tem um relacionamento. Aí eu falei assim pra ela, peraí. E faz quanto tempo que vocês estão juntos? 2 anos. Aí eu perguntei pra ela a pergunta que ela não queria responder. E em qual período, em qual mês, você descobriu que ele tinha um relacionamento? 3º. Gente. E ela ficou. Exatamente. Você tá chorando porque você tá num relacionamento com uma pessoa que tem um relacionamento já, mas você decidiu isso. E às vezes a Vênus na casa 12, ela entra no vitimismo. Coitado de mim, que nenhum relacionamento dá certo. E não faz uma terapia, não busca um processo. E aí, no caso dela, basicamente, olha... Marcelo, que tristeza, porque eu sempre vivo esses relacionamentos com pessoas que depois eu descubro quanto tempo tá junto já, desde que descobriu 1 ano e 7 meses. Quer dizer, você tá escolhendo viver o relacionamento. Você quer viver um relacionamento melhor, diferente? Começa cortando esse. Começa entendendo por que você tem essa necessidade de receber essa atenção dessa pessoa. Começa trazendo... Aí o signo da Vênus vai indicar o que a pessoa tem que fazer. Uma Vênus em Câncer, então ela tem que começar a se curar, a olhar para como ela viu o relacionamento entre os pais dela. É uma Vênus em Aquário, ela tem que começar a ser mais independente, ela tem que começar a estar com os amigos dela. É uma Vênus no signo de Leão, tem que pensar em si mesma, sabe? Então, o signo já dá a resposta também do que vai resolver o problema. Sim, e isso é muito legal para a gente ter mais, literalmente, compaixão e compreensão, porque uma pessoa com um mapa astral muito diferente desta paciente sua, olharia para essa situação e falar, eu jamais faria isso, eu jamais, não passa nem na cabeça da pessoa. E não é que, tá certo ou errado, que, é porque tem que compreender que às vezes essa pessoa, ela não consegue enxergar o que uma outra Vênus, uma outra casa vai estar enxergando. Então é muito legal, porque a gente consegue compreender melhor as pessoas em vez de ficar julgando e apontando, né? É o que a gente mais vê sobre isso,
né? Ai, achei perfeito. É exatamente essa sensação que eu tive quando eu tava aprendendo astrologia. Porque antes eu julgava muitas pessoas, e aí quando eu comecei a entender que cada um tinha um mapa, eu comecei a ver que, aquela pessoa de Sagitário, não é que ela é loucona e por isso ela é instável. Eu capricorniano com os meus olhos, capricorniano julgando. Na real, aquela pessoa tá simplesmente vivendo o que é a felicidade pra ela. E aí, quando eu fui olhar pra minha relação com o meu Sagitário no meu mapa, eu entendi que, na verdade, eu que tava me oprimindo. Eu que tava ali me amarrando. Sim. Então, assim, mapa astral... Eu tenho uma cliente psicóloga, depois que eu atendi ela, ela falou: nossa, Marcelo, o que a gente conversou aqui 1 hora foi equivalente a 5 anos de terapia. Sabe? Não no sentido de que a astrologia trata uma depressão, por exemplo, mas em termos de autoconhecimento, ela é muito explícita. Ela é um muito, golpe na assim, cara, é uma ela coisa, tá aqui, olha, tá vendo o padrão, tá vendo a parada? Esse é o caminho, viu? É bem isso. E, um exemplo, eu tenho a casa 10 em Sagitário. E aí eu me martirizava, falava, gente, por que eu não consigo trabalhar CLT? Porque é muito difícil, e é mais fácil para os outros, e para mim é muito difícil. E na época, novinha, 17, estudando astrologia, eu falei, nossa. E aí, esse que é o ponto, não é olhar para isso e falar, nossa, talvez eu tendo a minha agenda, tenho mais liberdade geográfica, eu vou me dar melhor. E aí, dá muito certo. Arrasou. Então, você colocar em ações o seu mapa astral é o melhor caminho ever. E principalmente para as relações também. E aí, sabe o que eu queria te perguntar? Manda bala. De um assunto polêmico. Não é muito Adoro. polêmico, eu estou sendo dramática. Gostamos de polêmica. Do Saturno. Nos relacionamentos. Como que é isso para você? Olha, Saturno é um astro muito bacana, né? Eu gosto muito de Saturno. Porque ele fala sobre nossos maiores desafios de vida. E é foda. Só que ele também mostra pra nós aquilo que a gente é capaz de construir, uma vez que a gente lida com as inseguranças dele. Então, tem 2 lugares aqui. Que é, primeiro, olhar o Saturno no próprio mapa astral, seja para entender se ele afeta você na vida afetiva, na vida financeira, na vida profissional. Às vezes você vê que sua vida financeira não anda. E tem questões de Saturno ali, tem questões de outros astros ali, que estão alertando do problema, falando por que não anda, como que faz andar. Então Saturno, primeiro, ele fala das nossas inseguranças. E ele acaba evocando em nós muitos medos. O Saturno, por causa disso, ele vai adotar comportamentos de controle. Então, na mitologia, Saturno, ele era Cronos, ele tinha destronado o pai dele e ele recebeu uma previsão dos pais, da mãe do pai, que ele seria destronado por um filho da mesma forma que ele destronou o pai dele. Então, a gente já começa a entender que Saturno tem a ver com karma. Uma coisa que eu gosto muito de, na hora que eu ensino astrologia, é tipo pegar essa coisa de entender os símbolos, né? Porque isso faz você ser capaz de ler muito facilmente. E aí, o que acontece, né? Saturno, então, ele começa a comer todos os filhos dele que nasciam. Então, assim que um filho nascia, ele pegava o filho e engolia. E no final, um dos filhos é salvo, né? Spoiler alert. Um dos filhos é salvo. É dado uma pedra no lugar do filho. E aí esse filho cresce e destrona de fato o pai. Então ele estava adotando um comportamento controlador para tentar lidar com o medo dele de perder o controle. Aí a gente vai olhar para o Saturno no mapa astral. A gente vai entender às vezes numa pessoa que tem Saturno na casa 7. Como que eu descubro? Se eu tenho Saturno na casa 7, faz o mapa astral. Pode usar o astro.com, Astrolink, Horus Mapa Astral. São aplicativos e sites muito bons para análise de mapa. E aí, você vai descobrir lá qual é o seu signo, qual é o seu ascendente, qual é a sua lua, o signo que tá e a casa que esses planetas estão. E esse é um beabá astrológico. Aí, beleza. Às vezes você tem o Saturno na casa 7. O que é muito comum? A pessoa controladora nos relacionamentos. Então, ela quer ter um relacionamento... Ai, adoro. Tipo assim, Pois pega o seu aí. eu vou dar uma olhada. O seu já pega aí. Eu já vou ver agora mesmo. Então, por exemplo, muito comum, Saturno na 7, pessoa muito controladora nas relações, pessoa ela só quer que seja de uma determinada forma a relação, então ela luta até pra querer namorar. Leva muito tempo pra se entregar e quando se entrega, né, não quer soltar mesmo que a relação esteja ruim, porque traz aquela segurança. São questões de Saturno, que de acordo com o signo, a pessoa pode trabalhar e pode melhorar.
Não é o fim do mundo. Aí, beleza. Isso é olhar o Saturno no mapa natal. Outra coisa é olhar o Saturno no relacionamento amoroso. Ou seja, como que o meu Saturno combina com o resto do mapa astral da pessoa. E é uma coisa mais complexa para compreender na astrologia. Envolve ver a compatibilidade da Vênus da pessoa com o Saturno da outra. Quando a gente vê um aspecto entre elas, né? Entre esses dois astros... Geralmente o que vai indicar pra gente que aquela relação tende a durar muito. Mesmo que seja um aspecto de tensão, ainda durará bastante, né? Então, dá pra ter essa noção da durabilidade nos relacionamentos. É uma coisa que eu não gosto muito de trazer só um fatalismo aqui, né? Porque eu acho que é muito fácil cair num lugar de meu relacionamento vai durar esse tanto ou não vai durar nada. E não é chata isso. A vida também, né? Tudo muito, tipo... É isso e ponto final. Não é nem muito realista. previsível, né? Exatamente. Não é nem realista, sabe? Eu gosto mais quando eu vou olhar relacionamento amoroso, ver como que é aquela combinação. E não você deve ficar junto ou não ficar junto. Assim, quando é um relacionamento abusivo, eu já falo assim, de forma mais forte pra pessoa. Da Olha, sinastria, você já consegue olhar isso. e já dá pra ver, porque assim, o mapa astral fala tudo da personalidade. Por que que ele não falaria de padrões de comportamento que às vezes são tóxicos. Agora, uma coisa é a pessoa ter a questão e ela trabalhar, outra coisa é não ter. Aí, o cliente vai me explicar a situação de acordo com o que eu vou estar falando no mapa astral, porque às vezes ele está casado com uma pessoa que tem ali um determinado comportamento que pode ser um tipo de ruído em relações afetivas, mas a pessoa trabalhou muito aquilo. Então, já não vai ser uma questão, entende? E cada mapa se combina de uma forma. Aí quando eu olho sinastria, que é compatibilidade, eu já olho tudo. E aí eu vou entender ali como que é aquela dinâmica, como que é na comunicação, como que é no amor, como que é no sexo, como que é em tudo. De uma forma não violenta. Não violenta. E dando direcionamento e falando assim, olha, tá vendo essa questão aqui? Então, você não acha que você precisa aqui? E você não acha que de repente para você guiar... Porque assim, a gente não pode controlar o comportamento do outro, mas a gente pode mudar o nosso. Quando a gente muda o nosso jeito de dançar, o ritmo do outro acaba mudando também. Então, uma coisa que eu trago muito na sinastria, se eu tô com os dois, eu vou falar com os dois. Eu vou falar como que é a relação e eu vou trazer estratégias também pra eles de como eles podem lidar com os problemas. É muito legal. Até pra questão da linguagem do amor. Super. Ai, adoro esse tema. Nessa questão da linguagem do amor, na sinastria, dessa forma mais expansiva e terapêutica, eu acho que você consegue aprender muito mais sobre o outro em vez de julgar, né? E ficar, não vai dar certo, sabe? Eu tive uma cliente, inclusive, que eu atendi ela. Ela veio fazer uma sinastria. Ela tinha até desistido do cara já. Ela falou assim, porque ela não... Porque assim, aí eu abri a sinastria... O homem... Já tinha desistido do cara. Ela já tinha desistido porque questões dela. Tipo, ela tava se sentindo meio assim, meio insegura pra relação. Mas assim, eu fui olhando o mapa do cara, ela foi me falando do cara, o cara era perfeito. O cara era, assim, maravilhoso, assim. E a sinastria era gostosa. Eles tinham Sol e Lua no mesmo signo. Isso é uma coisa que, assim, quando você... Por exemplo, você é de Áries, a pessoa tem Lua em Áries, casamento... Maravilhoso. Já, sabe, é mesmo? Sim, é muito bom. Quando a pessoa tem a lua no teu signo, ou você tem a lua no signo dela, gera grande compatibilidade. Eu já experimentei isso. Mas não deu casamento. Não deu casamento. Mas eu entendo, porque agora faz sentido, porque é uma das poucas conexões, e que eu sei o signo da pessoa, né? Mas assim, e que eu senti uma conexão diferente. Adoro, sim. Foi com touro. Touro é muito feito. Você tem lua em touro? Eu sou de touro. A pessoa tinha lua em touro? Eu adoro. É uma energia muito bacana. É claro que tem outras coisas, por exemplo, né? Não é só isso, tem que olhar também Vênus, Um parênteses aqui. Então, quer dizer, vamos lá. A sinastria do homem. Não, mas assim, ainda respondendo as perguntas, você falou assim, o que, por exemplo, eu sendo de touro, eu preciso encontrar alguém com a lua em touro? Olha, não é que você precisa encontrar, mas no você vai ter muita sorte. Então, no aplicativo... Basicamente, aí você fala, nossa, o que temos aqui? Mas vamos lá, no aplicativo eu consigo filtrar a lua da pessoa, então... Sucesso, vai na Se eu lua que é o teu lua... signo. Caraca, olha aí só, vou casar. É padrão Agora alma gêmea que você vai ver.
os padrão top que você vai ver. As pessoas que você realmente vai encaixar fácil. De conexão real, né? Não aquela coisa meio superficial e forçada, assim. Vai ser fluido, sabe? Quando a gente tá com alguém que a lua dela é o nosso signo, a gente sente que a gente conhece a pessoa há muito tempo. A gente sente que a gente foi feito na mesma fornalha de almas, quando tava criando as almas. Então traz essa sensação de conforto, uma energia tão íntima, tem tanta intimidade. É muito bom, assim. Vai no filtro, procura ali as pessoas da lua, que é o seu signo, e vice-versa, que geralmente você vai acertar muito. E em tempos de superficialidade nos relacionamentos, ter isso no aplicativo e ter isso também na vida é muito interessante pra você não entrar em relacionamento rasos também, assim, sabe? Acho isso muito legal, muito legal. Você ganha um verdadeiro spoiler, né? E é bom porque assim, você não deixa de viver coisas legais. Porque, por exemplo, essa minha cliente que eu tava falando, o cara era perfeito. E ela, na verdade, não queria aquele relacionamento por causa de uma questão que era dela. E aí eu expliquei pra ela, olha, na real, você não quer essa relação, mas você percebe como é uma coisa muito pessoal? Porque o cara, ele tá sendo muito legal com você. E o mapa tá realmente muito colocado. Tanto é que a dica... Ela disse pra mim, nossa, Marcelo, eu pensei que você não ia me dizer isso, porque geralmente você não se fala muito, as pessoas nunca falam, volta pra ex. Ex é sempre tido como uma coisa horrível. Mas, na verdade, o conselho no final que eu dei pra ela é, cara, super volta pra esse cara. Tenta, manda faz mensagem. uma terapia. Manda mensagem, tenta, mesmo que você esteja com medo de se entregar e tal, porque, nossa, assim, sucesso. E às vezes você vai olhar o mapa, você quer estar com a pessoa e tal, mas a pessoa, ela te entrega ali uma questão, mas você não precisa terminar também, é sobre você entender como que a pessoa... Eu teve já uma vez uma pessoa que ela não entendia o ato de amor que o marido dava pra ela. Ela achava que... Ela tava assim meio descrente do relacionamento, mas mesmo assim ela quis fazer uma sinastria. A galera adora procurar quando tá ruim, né? Ninguém nunca procura quando tá bom, né? Jogo Quando que tá bom, ganhando, a gente não mexe, maravilha. é o que dizem, né? Só deixa estragar, né? Aos poucos. E só vai intoxicando. Exato. E tanto é que ela não entendeu ao longo do relacionamento dela que aquela mania de buscar muito a segurança dos filhos e tal, era que o cara, tipo, realmente demonstrava o amor pra eles cuidando, protegendo. Então, a gente também consegue ter outra visão sobre a outra pessoa, né? Quando a gente faz o mapa dela. Muito legal. Marcelo, o próximo tema que a gente queria conversar com você é... Lilith. E esse assunto polêmico. Muito polêmico. E antes da gente entrar nesse assunto, eu queria tirar um momento para agradecer os nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer muito a Revista Prazeres da Mesa, nosso grande patrocinador. Então, assim, gente, se vocês estiverem lá procurando melhores restaurantes, melhores receitas, melhores produtos, vinhos, chocolates, entre diversas outras coisas, receitas, eventos... Deem uma olhada lá, com toda certeza vocês vão achar algum evento, alguma coisa, ou dicas, receitas muito interessantes. E nada melhor do que um date, né? Nada com uma melhor boa com uma comida. boa, exatamente. Se for taurino, é com esse. E também gostaria de agradecer ao nosso grande patrocinador, o aplicativo Stardate. O aplicativo Stardate é um aplicativo que foi recentemente lançado, está disponível na App Store, na Play Store. E a proposta do aplicativo é fazer conexões baseadas em astrologia. Poder filtrar aspectos do mapa astral, que a gente acabou de conversar aqui, ou seja, para quem quer casar, spoiler, filtra a lua da pessoa com que tem o mesmo signo, com o teu sol, tá vendo, gente? Quem quer casar, alma gêmea. Maravilhoso. Quem quer casar, tem o QR Code aqui na tela, então você pode acessar o QR Code, baixar o aplicativo, experimentar esse tipo de conexão e enjoy. Só vai. Só vai. Então vamos lá, vamos falar sobre a Lilith. Agora a Lilith. Claro. A sua visão, porque dentro da astrologia, a Lilith ela não é muito falada, tem gente que não gosta de abordar sobre ela, porém, vamos combinar que é extremamente importante, principalmente para a gente trabalhar o nosso lado sombra, as nossas questões ocultas. E eu queria muito saber a sua opinião sobre isso.
Claro. Olha, a pessoa que não estuda Lilith é por pura ignorância. Eu também acho. Sabe, quando um astrólogo fala assim, é porque eu não considero Lilith, nem Quiron... Nem Juno, né? Nem também. Juno, nem, não considera nenhum asteroide. E diz que não tem efeito na personalidade, que as outras coisas do mapa já explicam muito bem. Geralmente, via de regra, ela nunca estudou sobre esses assuntos. Ela nunca estudou e ela simplesmente colocou que não é algo importante. Agora, um astrólogo sério que busca estudar sobre Lilith, ou mesmo qualquer pessoa que às vezes hoje não é astróloga, mas gosta de aprender sobre astrologia, não necessariamente para ser astrólogo, ou às vezes até para ser, que for mergulhar nesses assuntos, vai ver que esse é um astro que fala muito sobre a gente e sobre aquilo que a gente mais esconde. Porque, por exemplo, você tem o signo da sua lua. A lua são as suas emoções. Aí, beleza, você é bonita, gostosa, libriana. Mas, digamos que você tem uma lua no signo de Virgem. Então, você pode ser libriana. Eu sou o signo do equilíbrio, da beleza. As librianas, né? Não, que isso. Aí, por dentro, a libriana tá tipo assim. Eu sou mesmo. Aí, beleza, porque o sol é ego. Ok. Então, você é libriana e você vai se identificar com o signo de Libra. Mas imagina que você tem lua em Virgem. Emocionalmente, você reage às coisas emocionalmente através da energia de Virgem. Então, você pode ser libriana, mas você já vai ser uma libriana que tem aqui uma energia muito grande de... Na verdade, peraí, você se importa só de eu fazer isso aqui? Rapidinho. Não. Tô continuando, perdão. Então você pode ser libriana. Mas se você tem a lua no signo de Virgem, por exemplo, emocionalmente seus comportamentos são virginianos. Então você vai ser uma pessoa mais introspectiva, talvez mais perfeccionista, uma pessoa que pensa muito também. Tem muito de pensar demais, às vezes até pensamentos repetitivos, né? Overthinking. Clássico lua em Virgem. E aí, beleza. Agora, o que é a Lilith? Lilith também fala das suas emoções, mas é num nível profundo, inconsciente. Aí você tem, por exemplo, uma Lilith no signo de Libra também. Por que não? Né? Então, beleza, você é libriana, a parte bonita que você gosta de mostrar de Libra. Mas se você tem Lilith em Libra, os segredos, as emoções ocultas, tudo isso está também ligado à energia de Lilith. E o que é isso? É você querer ser muito perfeita, porque você tem medo de ser abandonada. Lilith vai falar daquela emoção lá no fundo. Lilith é o vazio emocional que você experimenta. E por causa disso, toda Lilith fala do seu medo primário. Eu tenho vários vídeos no meu canal, inclusive, que eu falo de Lilith. Então, por exemplo, às vezes você tem a Lilith no signo de Leão. E você vai ter um medo muito grande de mudança. Por quê? Porque Leão quer poder. Então, você vai ter aquele ímpeto dentro de você de querer sempre ter mais poder. E aí, você não quer sair de uma posição alta, você acha que vai ser vergonhoso começar do zero numa empresa. Você vai ter uma puta mania de controle. Você vai ter um lado muito de querer ser amada, vista. E se você estiver vivendo mal essa Lilith, você vai passar a perna nos outros. Você vai querer que todo mundo olhe pra você. Você vai ter, tipo, uma coisa muito torta. Né? Muito torta. Só que aí... Por dentro, porque nunca é, eu tenho isso no mapa, acabou. Eu sempre trago numa visão não violenta, que você precisa olhar o que tá por trás. Quais são os sentimentos e necessidades, às vezes, por trás daquela expressão que você tá vivendo no teu mapa, que pode ser tóxica. Nesse sentido, a pessoa de Lilith em Leão, muitas vezes ela tem problema de autoestima. Então, ela compensa esse vazio emocional ligado à autoestima através de se achar super foda. Externalizar isso, ela quer ser aquele leão. Então, a Lilith, ela vai falar muito também de comportamentos, às vezes, avassaladores, fora do controle da pessoa, quase animalesco, sabe? Que vem como compensação sobre esse medo. Lilith é um assunto muito profundo. Ao mesmo tempo, Lilith fala de empoderamento feminino, que é um assunto muito legal. Porque, por exemplo, às vezes você tem essa Lilith em Libra. Ok, você quer muito ser perfeita para o outro. Qual que é o processo de liberação da Lilith em Libra? É entender que ela sobrevive se ela estiver sozinha. E aí,
principalmente para as mulheres, nossa, muda a vida. Porque ela para de ficar se envolvendo com uma galera só pra estar namorando. Tem muita gente que namora pra não ficar solteira. Só pra namorar. Exato. E Libra sofre muito disso, viu? Porque tem uma questão muito grande de só reconhece os próprios talentos quando está com o outro. Porque projeta as partes boas de si no outro. E aí a Lilith em Libra vive muito isso. Quando a pessoa entende que ela não precisa ser perfeita, aí ela se libera pra viver ela mesma de forma empoderada. E cada Lilith vai ter uma dor. Então Lilith em Touro vai ter muitas vezes E a aquele... Lilith em Gêmeos? Ai, meu Ai, Deus! só de por que será curiosidade, só que de é curiosidade. perguntar? E você tinha falado também do seu Saturno, que era na casa 11, né? Casa 11 em Peixes. Então, dá pra ver o quê? No teu mapa tem uma questão muito forte sobre vida social. Porque Lilith em Gêmeos também vai falar de algo parecido com a Lilith em Libra, que eu estava explicando, porque Gêmeos e Libra tem essa vontade de pertencimento. E uma questão do teu mapa é a necessidade de pertencer, de agradar. Então a Lilith em Gêmeos, de quebra, já tira uma pessoa super inteligente, né? Que aprendeu como fazer o jogo social muito bem. Como é que eu converso com uma pessoa de uma forma que é agradável, de uma forma que eu crio uma conexão. A Lilith, inclusive, aqui, ela enfatiza muito... Você tem ascendente em Áries, né? Meu Ou não? ascendente é Touro. Ascendente Touro, com a Lilith na casa 3? É isso? Não sei. Porque geralmente seria Em qual casa na que é a casa Lilith? 2. Mas tudo bem. Não, tudo bem. Aí... Ah, não. Entendeu. Deve ser na casa 2. Aqui não mostra a Lilith. Oh, too bad. Então, Mas não tá tem problema. vendo? Ai, que raiva. Aqui, olha, como você tem ascendente em Touro, provavelmente é na casa 2, mas tudo bem. O que acontece? Quando a gente tem a Lilith em Gêmeos e o Saturno na casa 11, é uma coisa que eu falo muito, que a gente tem que olhar mais de um ponto para poder bater o martelo sobre algo. Aqui a gente tem questões, por exemplo, de se sentir desencaixado muito cedo na escola. Era isso que eu tava falando mais cedo. Era? Era exatamente isso. exatamente Era isso exatamente que eu isso, tava cara. Vocês estavam falando sobre esse Eu assunto? tava né? falando isso pra ela, que essa é uma coisa que eu identifico em mim, que eu não entendo muito, porque eu ainda falei assim, eu não sou... Qual foi a palavra que eu falei? Fóbico Tímido. Eu social, falei assim, eu nem não sou tímido, tímido. mas é isso perfeitamente deslocado às vezes. Sim. Olha só. Uma coisa muito importante é você... Tipo assim, uma coisa que eu sempre falo pra Lilith em Gêmeos. Aí a gente entra num aspecto de Lilith, que é... Lilith não é o que você tem que mostrar pro mundo que é agradável. Lilith nunca é sobre... eu vou ser uma pessoa boazinha, vou então tentar encaixar. Não. Quem tem Lilith em Gêmeos tem que aprender a mandar as pessoas tomarem no cu às vezes. Tem que aprender a, tipo assim, cara, amiga, eu não vou fazer isso só porque você quer. Eu não vou beber porque vocês querem beber. Eu não vou ir pra tal festa porque vocês querem ir pra tal festa. Então a Lilith em Gêmeos, às vezes, ela tem que aprender a se posicionar, a não necessariamente tentar ser agradável com todo mundo. E o Saturno na casa 11 você vai contar os seus amigos na palma da mão. Né? Essa é a grande verdade. Porque, geralmente, você só tem que tomar cuidado para não se isolar demais. Principalmente agora que você está vivendo o retorno de Saturno. Porque entre 28 e 30 anos, o nosso Saturno grita no mapa. E é muito fácil para uma pessoa que tem Saturno na 11 querer se isolar total. Então, na real, não. Na real, você não pode deixar de passar tempo com os seus amigos. Tem uma questão forte aqui. Até para você não, afastar as pessoas. E aí, quando você trabalha essa confiança de que o outro vai te aceitar, independente de como você for, e até quando você não necessariamente tentar ser muito agradável, que é uma questão de Lilith em Gêmeos de não querer ficar sozinha, aí você vai estar com amigos de verdade. E aí você já não vai se sentir mais tão deslocado, porque você vai encontrar a tua turma. Fechando com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Isso porque a gente falou de 3 posições suas, né? Exatamente. Tem 10 planetas e 2 Tá asteroides. vendo? Olha, É asteroide literalmente é o GPS. GPS. Sim. Marcelo, eu ficaria horas e horas e horas e horas falando sobre isso. Mas assim... Vai ficar pro próximo episódio. E assim, Adoro. queria te agradecer muito. Essa conversa foi incrível. Eu adorei Nossa, demais. perfeito. Eu fico tipo... ai. Você arrasou muito. Você é incrível. Muito obrigado. A conversa foi ótima. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E você também, Bia. Ai, gente, muito, Foi uma delícia essa muito conversa. importante estar aqui com vocês.
você, com a Stardate, principalmente com você, que eu admiro muito esse tipo de astrologia. Deus. Então, assim, eu tô encantada. Que carinho! Muito, muito obrigado. Para mim foi um prazer enorme participar, né? Espero que a gente possa conversar mais vezes, falar de compatibilidade de signo, enfim. Espero que as pessoas tenham gostado. Muito, muito obrigado. Me siga nas minhas redes sociais também. Isso, né? a gente vai disponibilizar aqui todas as suas redes. Arrasou, obrigado. Eu já vou aproveitar, queria pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, seguir nossa página para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui abaixo está o QR Code do aplicativo Stardate. Também tem os links aqui para os contatos do Marcelo. Então, é isso, pessoal. Até o próximo episódio.